A teoria Torredi é uma teoria que nasce nos estudos das ciências, com autores como Bruno Latour, que é mais conhecido no Brasil, embora não muito. Tem um livro mais conhecido dele, é esse aqui, O Jamais Fomos Modernos, que talvez alguns de vocês tenham lido, mas isso é uma pequena parcela da obra dele, e outros autores como Michel Calon, John Law e outros que têm trabalhado muito nessa temática. Essa temática tem tido uma acolhida muito boa na antropologia, um pouco na sociologia e muito pouco na comunicação. Então, nos estudos, nos seminários, nos congressos de comunicação, são poucos os trabalhos que fazem essa interface, e isso tem começado agora, nesse último ano, eu diria. Alguns pesquisadores importantes do Brasil têm começado a se interessar pela teoria Torredi. E eu vou tentar, não vou, obviamente, que não tem como explicar tudo da teoria Torredi numa conferência. Eu vou tentar explicar ela a partir de alguns exemplos que são bem atuais, né, e que remetem para controvérsias e problemas que nós estamos atravessando hoje no mundo. Né. Para começar, hoje pela manhã, e nós estamos acompanhando isso de uma maneira bastante atenta, o terremoto e o maremoto, que hoje se chama tsunami, né, no Japão. E uma das questões que aparecem na teoria Torredi é como é que determinadas controvérsias permitem que nós possamos pensar alguns fenômenos por outros ângulos. E hoje pela manhã, assistindo às reportagens na televisão, uma controvérsia que parecia que no primeiro momento foi bastante forte e meio que caracterizou o povo japonês, que foi a bomba atômica, né? Foi o único povo que recebeu 2 bombas atômicas na nossa história, que tinha esse fantasma atômico beirando, né, o seu imaginário, e isso depois o tempo vai passando, e isso que é um ator importante no imaginário e na compreensão da sociedade japonesa, etc., foi se esvaziando ou foi se diluindo no tempo, vai virando um intermediário que apenas transporta algo. Nós nos lembramos sempre de Hiroshima e Nagasaki, mas a sociedade japonesa estava indo adiante, né? E não pensávamos, ou até então, essa caixa preta, essa caixinha de Pandora, estava bem fechadinha, bem bonitinha e bem enquadrada, que eram as usinas atômicas no Japão. Então, é mesmo interessante pensar como é que um país constrói uma usina atômica em cima de um lugar que de cada 5 terremotos em escala 6 no mundo, um é lá. Então, a caixinha preta estava bem fechada porque, não, é seguro, tudo é seguro, né? Nós temos os objetos técnicos muito bem construídos, a questão de segurança está muito bem equacionada e não pensamos muito sobre isso, né? Agora isso vem à tona e essa caixa de Pandora abre, né? Ou seja, o que aconteceu e o que está acontecendo, não sabemos ainda exatamente direito, o que aconteceu e o que está acontecendo com as usinas nucleares japonesas, que foram construídas em cima de um terreno onde tem terremotos, mas, segundo nos disseram, está tudo tranquilo, fiquem calmos, está tudo sob controle, está tudo muito bem seguro. E ontem o Luiz Pinguelli Rosa, que é uma das maiores autoridades em energia no Brasil, falou explicitamente isso. O problema foi de um problema do aquecimento, né? Houve uma falha, e ele falou, houve uma falha técnica. Então, essa é uma questão interessante para repensar como algo que, num determinado momento, foi um ator importante, a energia atômica, na reconstrução do Japão. Isso tem uma certa ação. Não estou usando as palavras aqui, depois elas vão ficar um pouco mais claras mais à frente. Mas estou tentando forçar um pouco algumas palavras. Tem uma determinada ação que promoveu toda uma reconstrução do país, etc. E depois ela vira um mero intermediário, ela está ali latente, mas ela não proporciona mais nada. E agora, de novo, quando essa caixa preta abre, é que nós vamos investigar o que está acontecendo.
O mesmo pode acontecer com o ar-condicionado, que na realidade nem está funcionando muito bem. Mas, enquanto ele está ali fechado como uma caixinha preta, nós nem pensamos nele. Né? Nós estamos pensando nele agora porque ele não está funcionando. E se alguma coisa quebrar, aí é que nós vamos começar a ver que redes estão envolvidas numa simples peça, uma química, como um ar-condicionado. Quebrou a peça. Quem fabrica a peça? Quem conserta a peça? Quem cria as legislações que legislam sobre o uso do ar-condicionado? Qual é a segurança do filtro? A caixinha de Pandora vai abrindo e a partir de uma controvérsia, enquanto ele está funcionando bem, nós nem pensamos nele. Né? Então ele é uma caixa preta. A partir do momento em que ele dá um problema, aí nós começamos a ver que ele não é um simples ar-condicionado. Ele remete para uma economia política, certo? Ele remete para a legislação, ele remete para padrões técnicos, ele remete para dispositivos, peças, engenheiros, técnicos, etc. Então, a teoria Torredi é uma teoria que tenta compreender os diversos atores da vida em sociedade. Tá? É uma teoria bastante interessante porque ela, eu tenho trabalhado muito, não sou especialista nela, eu tenho trabalhado um ano para cá, estou dando alguns cursos, e tenho pensado e tentando escrever sobre. O que está no bojo da teoria Torredi é pensar que, de alguma maneira, o que nós estamos acostumados a fazer, nós, estudantes e professores, né, é trazer um conceito pronto, né, macro, e aplicar a todas as coisas. Né? Então, quando eu vou estudar a internet, por exemplo, então a primeira coisa que vem, bom, vou estudar a internet sobre que aspecto? O controle, o poder, o império, a multidão. Então você tem um grande conceito por trás e você vai aplicar aos diversos atores desse problema ou dessa controvérsia, certo? A sua grande tese. O que o Bruno Latour e os outros autores da teoria Torredi vão dizer é o seguinte: o social não é aquilo que explica as diversas associações, é aquilo que surge das associações. E o que ele vai dizer é que toda a sociologia que ele chama a sociologia do social tende a aniquilar os atores, para fazê-los dançar de acordo com a sua macroteoria. Então, vocês que estão fazendo trabalho de TCC, dissertações, teses, etc., o que a gente faz é isso. Né? Qual é a tese? E sempre a tese vai funcionar, porque você vai fazer com que o seu experimento funcione de acordo com aquela tese, sem que você deixe exatamente os atores falarem. Então, a teoria da Torredi, como diz o Bruno Latour, é uma teoria das associações. O que interessa são as associações e o que emerge dessas associações, tentando inibir pensamentos a priorísticos, generalizantes, que justamente apaguem os diversos atores. Eu vou tentar dar alguns exemplos na minha fala. O primeiro deles é justamente, eu acho que o grande interesse é fomentar controvérsias, tá certo? Acho que o grande interesse é fomentar. Estamos num lugar no qual a sua excelência está no fomento das controvérsias. E, na maioria das vezes, essa instituição se cristaliza de uma maneira tal que o que nós menos vemos é controvérsia. E o que nós mais vemos são grandes certezas explicadoras de tudo. Então, o primeiro grande interesse da teoria Torredi para pensar mídia, comunicação e cibercultura é tentar pensar a partir das controvérsias e tentar chegar a conclusões a posteriori, não a priori. Vou dar um exemplo pelo que me foi dito aqui, os elogios que me foram feitos. Na realidade, tudo o que nós fazemos, certo? O Bruno Latour tem uma frase muito interessante, ele diz assim: um Boeing não voa. O que voa são companhias aéreas. Certo? Da mesma coisa, eu não faço nada. Certo? A minha produção, aquilo que eu produzo, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, é fruto de uma rede de atores extremamente complexa, que vai se movendo
de acordo com as relações desses diversos actantes, que são esses atores, certo? E que faz com que eu possa produzir alguma coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é fruto de grupos de pesquisa, de instituições universitárias, de colegas, de alunos, de bolsas de pesquisa, de fomento, etc. Então, não há uma essência que seria a minha, não? Que estaria aqui, na minha grande genialidade, produzindo isso que eu estou produzindo. Isso que eu estou produzindo é a ponta de uma constituição de diversos atores que agem construindo uma rede. Essa constituição nos leva a algumas questões bastante complicadas e que vão destruir, na realidade, muito do que nós pensamos, certo? Então eu espero que vocês não saiam daqui sem feridas epistemológicas, eu diria. Não? Espero que todos nós saiamos daqui com feridas epistemológicas bem grandes, não? Porque é isso que eu estou vivendo atualmente. Muitas das coisas que eu construí durante muito tempo, eu vejo desabar. Não? A primeira delas é a essência, ou o sujeito. Certo? Eu vou voltar a isso, eu estou só fazendo um preâmbulo. Vou demorar, tá? A primeira ideia é de que o sujeito, não? O sujeito é aquilo que tem uma certa interioridade, não? Que nós temos que buscar o nosso interior, retirando todas as possíveis externalidades, não? Que podem poluir ou minar esse núcleo fundamental que eu chamo de sujeito. Ora, o que a teoria Torrente vai dizer, e que muitos outros filósofos, etc., sociólogos vão dizer, é que o que faz uma subjetividade não é a exclusão das ligações e das amarras, porque quanto mais amarrado eu estiver, menos puro eu sou, mas justamente o contrário. O que vai fazer a minha subjetividade é justamente a qualidade dessas amarras, e não a dissolução das amarras. Que